Boa noite a todos, eu sou a Victoria, sou vice-presidente do Comitê Local da IF-MSA Brasil da USCIS Bela Vista. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, quero dar as boas-vindas a esse nosso terceiro dia da jornada de correlação clínica, hoje com o Dr. Iago Navas, falando sobre neuroimagem. Espero que vocês estejam aproveitando. Eu aproveito para lembrar também que a gente está passando palavras-chave, então tem um Forms de presença que vai acontecer no último dia com as 5 palavras-chave. Então prestem atenção na tela, que vai surgir uma palavra e vocês têm que ter ela para preencher o Forms. Aproveito para agradecer também o privilégio, a honra de ter o Iago ao vivo. É uma pessoa que eu acompanho aí desde o início do grupo Papo de Clínica, aprendo muito com ele nas mensagens, então acredito que aqui a gente pode aprender muito mais. Então, muito obrigada, Iago, em nome de todo o nosso comitê. É um privilégio ter você aqui com a gente hoje. E quando estiver pronto, pode começar. Bom, obrigado, Vitória, obrigado a todo mundo pelo convite. Para quem não me conhece, não acompanha talvez o papo, meu nome é Iago, eu sou médico neurologista, fiz toda a minha formação no Hospital das Clínicas da FMUSP. Atualmente trabalho com 2 coisas, né? Eu gosto bastante de neurologia, mas também trabalho com TI. E entre os milhões de empregos aí, acho que os mais fixos são no ICESP e na Beneficência Portuguesa. Fiz especialização em doenças cerebrovasculares também. E hoje vou comentar um pouco com vocês. Acho que a ideia é ser uma coisa informal e alguma coisa interativa. Eu vou mostrar para vocês, tem alguns casos clínicos que eu vou pedir para vocês votarem. Mas discutir um pouquinho com vocês esse tema de assim, como correlacionar a neuroimagem com a anatomia, tá? Então, só para começar, não tenho nenhum conflito de interesses com essa aula, e essa aula tem que ser interpretada sempre dentro da data que ela foi realizada. Em momentos futuros pode ser que algumas coisas mudem, baseado em novos estudos. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa um pouco mais básica, não tanto neurologia, mas uma coisa que permeia, acho que o raciocínio médico em todas as especialidades, que como desenvolver esse raciocínio clínico na era da medicina baseada em evidências, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla também, eu acho que é uma coisa que me interessa e que eu acho que interessando a vocês ou não tem muito como fugir, porque a tendência já faz tempo da medicina e acho que cada vez a gente vai mais se encaminhar para isso. E isso gera benefícios também para os pacientes, né? Então, eu acho que é importante ter pelo menos uma noção básica disso, mesmo que vocês não gostem da parte dos cálculos, da matemática, da estatística, mostrar para vocês que não precisa exatamente gostar disso para entender mais ou menos como o raciocínio funciona. Então, acho que muitos de vocês já devem ter ou vão ter ainda cursos de estatística ou epidemiologia na faculdade e tal, mas uma coisa que eu, pelo menos, não tive, e acho que vejo hoje que isso é bastante importante no curso de propedêutica, é um conceito de que tudo que você faz na medicina tem uma sensibilidade e uma especificidade. Todas as manobras que você faz, todos os exames complementares, todas as manobras de exame físico e até mesmo perguntas que você faz na anamnese, elas têm uma propriedade, essas propriedades de ter uma certa sensibilidade e especificidade. Claro que isso pode variar, dependendo do examinador, então, manobras de exame físico feitas por examinadores mais experientes têm maior acurácia do que por pessoas que não estão tão acostumadas, mas é importante entender isso, assim, tudo que você faz tem sensibilidade e especificidade, e a grande maioria das coisas não é 100%, tá?
E a partir do momento que você entende isso, eu acho que isso te ajuda a desenvolver um raciocínio um pouco mais claro, baseado nas informações que você tem, e entender que esse raciocínio e essas hipóteses, eles vão mudando conforme você vai adquirindo novas informações, tá? Isso é um processo, então assim, você vai começar com o processo que a gente está acostumado, da anamnese, história, com base nisso você vai estabelecer uma chave diagnóstica, uma chave de investigação, né? E aí você vai fazer o exame neurológico, o exame físico, enfim, depois você vai fazer os exames complementares, e tudo isso vai se juntar para você desenvolver um raciocínio clínico, e tentar ir fechando cada vez mais essa chave diagnóstica. Mas é bem importante entender isso, até para a gente não cair em algumas armadilhas que eu acho que às vezes são marteladas em cima da gente, inclusive na faculdade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que eu aprendi no meu curso de propedêutica na USP, sinal de Romans para TVP, que é um sinal que é praticamente você jogar uma moeda, porque ele é péssimo, ele não serve para nada, ele tem péssima sensibilidade, péssima especificidade para TVP, e ele sim, hoje em dia é abandonado por conta disso, mas eu aprendi no meu curso de propedêutica. Então, assim, ter essa noção de que tudo que você faz, não só os exames complementares, mas tudo tem uma sensibilidade, uma especificidade, eu acho que é bem importante. Não precisa saber os números, mas eu acho que é de bom tom você saber mais ou menos se uma manobra de exame ela é mais sensível, mais específica, os dois, enfim, para te ajudar a pensar um pouco mais e saber ignorar alguns achados ou, enfim, entender que algumas manobras negativas não excluem a possibilidade de algumas doenças e tal. E o nosso raciocínio clínico nada mais é do que uma série de processos bayesianos inconscientes, né? Então, assim, o pensamento bayesiano, basicamente, você define uma probabilidade pré-teste, baseada nas informações que você tem, antes de fazer um teste, seja ele qual for, seja ele, sei lá, dedímero, que você vira e mexe cai em prova, ou qualquer teste complementar, mas até manobras de exame físico. Então, você parte de uma probabilidade pré, você faz o teste, ele tem umas características, uma sensibilidade e especificidade, você define uma probabilidade de pós. E o raciocínio clínico nada mais é do que isso, mas de uma forma inconsciente, você não fica calculando mentalmente os números, mas você faz uma coisa mais ou menos aproximada, e você vai fazendo isso ao longo da anamnese. Isso é uma coisa que a gente faz sem perceber. E com o tempo e o treinamento, algumas etapas elas podem ser puladas, porque a gente começa a desenvolver ao longo da prática clínica. No começo a gente começa com aquela coisa, né, aquela evolução aquela anamnese de segundo ano de faculdade, que é aquela coisa, tem tudo, assim, tem até o nome do gato, as doenças que a tia-avó teve, e depois você vai selecionando e tal, o que é mais importante, o que é mais relevante para cada caso, né? Mas acho que uma dica importante lembra que o processo é esse, e assim, se as coisas começarem a não fazer sentido, talvez valha a pena você voltar para a estaca zero, voltar para colher uma nova história, sabe? Porque às vezes a gente se perde no raciocínio dos exames complementares e perde elementos importantes na história que às vezes ajudam a você a ir para uma chave totalmente diferente de diagnóstica, tá? E aí, algumas particularidades da neurologia nesse contexto, né? Então, eu coloquei vantagens e desvantagens, acho que espero que os que estejam assistindo sejam interessados em neurologia, mas geralmente o pessoal foge um pouco da neurologia, existe muito mito, algumas coisas são verdade, mas acho que a neurologia tem algumas particularidades em relação a outras especialidades clínicas, principalmente, né? Que são, primeiro, algumas manobras do exame neurológico, elas têm uma alta sensibilidade e algumas têm uma alta especificidade. Então, por exemplo, Babinski. Ele, claro que não é 100%, mas assim, o cutâneo plantar feito por um examinador experiente, que sabe diferenciar de retirada e tal, uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, ele é muito específico para uma lesão piramidal, porque a neurologia ela é muito anatômica, né? Então, assim, até existem certas variações, mas as vias, elas são sempre as mesmas, elas costumam passar pelos mesmos lugares. Então, assim, a gente tem essa vantagem em relação às outras especialidades clínicas de poder contar um pouco mais com o nosso exame físico e confiar um pouco mais nele do que, talvez, por exemplo,
eu não coloquei isso no slide, porque senão os caras ficam bravos, mas a cardiologia que é aquela coisa, né? Você fica fazendo uma ciência com ausculta e tal, e no final é uma coisa que é muito menos acurada do que um ecocardiograma. Então, e a neurologia tem essa facilidade, né? Não vou dizer facilidade porque dificulta um pouco a vida, mas tem essa vantagem. E algumas manobras, elas são até mais sensíveis do que exames complementares, tá? Então, assim, algumas lesões muito pequenas de tronco e tal, vira e mexe a gente pega uns casos em que, assim, a ressonância vem normal e você fala, tudo bem, veio normal, mas o paciente tem uma lesão naquele lugar que é impossível ele ter aquele tipo de manifestação sem ter uma lesão naquele lugar, tá? E as desvantagens é que, assim, isso por um lado é bom, mas por outro lado, a curva de aprendizado do exame neurológico completo, que é uma coisa que talvez eu bato um pouco nessa tecla, é muito complexa de fato, assim, o R2 inteiro de neurologia ele é voltado para isso, mas eu acho que não é obrigatório, assim, não precisa todo mundo saber um exame neurológico completo. Existe o básico e existe o completo do especialista. Então, acho que são coisas completamente diferentes, tá? Mas o exame neurológico completo mesmo, ele é bastante complexo, tem um livro desse tamanho, de referência que é o De Jong, requer um longo tempo de treinamento, a consulta fica mais demorada, mas, de novo, você não precisa fazer tudo isso sempre, e você vai selecionando quando que é importante e quando que não é, tá? A quantidade de doenças na neurologia é gigantesca. Acho que a gente se bobear, acho que, se eu não me engano, uma vez eu fui procurar isso, acho que a gente só pede para dermato no número de doenças, mas é muito grande, tá? E a utilidade e a disponibilidade de exames anatomopatológicos, geralmente são padrão ouro, é menor, porque é mais difícil biopsiar cérebro, nervo craniano, tronco, às vezes não dá, tá? Então, e mesmo quando dá, vira e mexe, isso vem um pouco inespecífico. Então, diferente de outras áreas, tipo nefrologia, em que a biópsia é uma grande aliada, enfim. Então, tem essas particularidades da neurologia que fazem com que o exame neurológico seja muito fundamental e os exames complementares também, tá? E aí, com tudo isso, assim, que a gente comentou, afinal, a clínica ainda é soberana, aquela coisa que a gente fala, a clínica é soberana. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá, com isso, porque existem algumas coisas que tornam a nossa avaliação clínica talvez enviesada. Então, não estou dizendo que a clínica não é importante, não estou dizendo que ela deve ser ignorada, pelo contrário, eu vou mostrar para vocês como ela é fundamental, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, por quê? Porque a gente está muito sujeito a vieses cognitivos, tá? Tem inclusive uma aula sobre isso, mas, assim, eles são muito comuns na nossa prática clínica. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas o viés do interno, né, que é aquela coisa de o cara acabou de ter uma aula de Cushing e ele começa a enxergar a doença de Cushing em todo lugar. Então, isso, na verdade, é uma coisa que chama de viés de observação. Então, assim, você acabar de ver alguma coisa, isso fica meio fresco na sua cabeça, você tende a cavar, que a gente brinca um pouco, cavar um pouco esse diagnóstico. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se apegar muito nesses diagnósticos que a gente acha que é e tal, e até algumas coisas meio, vamos dizer, narcisistas, do tipo, viu, eu sempre disse, eu sempre falei que era não sei o que e tal. Calma, o objetivo é fazer o diagnóstico correto e não o diagnóstico que você achava certo no começo. Então, assim, se permitir mudar de opinião, mudar de hipóteses e tal, é importante. E tem o viés do especialista, né? Então, eu brinco que cefaleia, para o neuro é enxaqueca, para o oftalmo é alteração de refração, para o otorrino é sinusite, para o fisiatra é dor miofacial, para o odonto é disfunção de ATM. Então, cuidado também com isso, tá? Não é porque o paciente te procurou e você é um especialista que o paciente tem uma doença da sua área. Então, tente ser clínico sempre, porque não tem muito como fugir, tá?
Outra coisa é a questão da microsemiologia, que a gente brinca, né? Então, uma das frases que a gente fala bastante no HC é microsemiologia é igual a macroerro. Então, assim, cuidado com coisas que são alterações de exame físico muito discretas, que não fazem sentido com o resto do exame, com a hipótese, sabe? Porque provavelmente, talvez elas não sejam tão relevantes mesmo, talvez elas não existam, e você, enfim, fica influenciado pelo que você acha que ou às vezes elas não têm a ver com o diagnóstico principal, então toma cuidado com essas alterações discretas, tentar valorizar o que é mais evidente mesmo. Achados incidentais em exames de imagens são muito comuns, tá? Extremamente comuns, e quanto mais sensível o exame de imagem, a modalidade, maior vai ser a quantidade de achados incidentais. Então, acho que é importante entender isso também. Cerca de 2% da população mundial assintomática tem aneurisma cerebral. Então, se começar a fazer angiorressonância em todos vocês aí, não sei quantas pessoas têm assistindo, mas 2% disso aí, calcula aí quanto que é, 2% tem aneurisma e vai morrer de outra coisa, e o aneurisma nunca vai dar manifestações e tal. Então, assim, tomar cuidado com esses achados incidentais também, não significa que você não vai fazer nada, depende muito do caso. Mas tomar cuidado e entender que esses achados incidentais, eles vão aparecer sim, tá? E, por último, reconhecer as suas necessidades, habilidades e limitações, para que você saiba pedir ajuda quando necessário, porque, afinal, ninguém sabe tudo, ninguém é especialista em tudo, e a gente precisa de ajuda, e a boa medicina, ela é multidisciplinar, não só entre especialidades médicas, mas também com outras áreas da saúde, tá? Então, eu gosto de reformular isso e dizer, não, a clínica não é soberana, o contexto é soberano. Então, você vai levar em conta todas as informações que você tem, as informações que você já sabe baseado na utilidade de cada manobra, tanto de exame quanto o exame complementar e tal, sensibilidade, especificidade, tudo, e você vai considerar o contexto, tá? Então, a clínica não é soberana, o contexto é soberano. Então, o que faz mais sentido dentro daquele raciocínio todo é o que você vai considerar, tá? Quais são os métodos de diagnóstico em neurologia? Bom, acho que vocês cansaram de falar disso, não vou dar uma aula sobre métodos diagnósticos em neurologia, tá? Primeiro, porque não dá tempo, segundo, porque vocês já tiveram, acho que, em outras palestras sobre essas técnicas, mas o que a gente mais usa em neurologia? Tomografia, vantagens, um exame rápido, disponível, fácil, pouco não invasivo, a ressonância magnética, tá? Que é um exame mais demorado, menos disponível, mas que te dá uma resolução de contraste maior, te permite diferenciar algumas estruturas que você não consegue em outras técnicas, por exemplo, na tomografia, estruturas que têm densidades, lesões têm densidades parecidas do ponto de vista radiológico, então, que atenuam os raios-x de forma semelhantes e tal, a ressonância, por ser uma outra técnica e tal, ela tem essas vantagens, e a vantagem de permitir a avaliação de tronco melhor, porque a tomografia gera muito artefato de osso, então ela tem uma pouca, a capacidade dela de identificar lesões em regiões que são muito recobertas por estruturas ósseas como tronco, coluna, medula, etc., é mais limitada. A eletroneuromiografia, que é um exame que ele é muito operador dependente e avalia mais o sistema nervoso periférico. O líquor, eletroencefalograma, e aqui eu queria fazer uns comentários das anjos, tá? Que eu acho que assim, são exames que vocês não estão habituados a pedir, a maioria dos lugares as pessoas não estão habituadas a pedir anjo, mas lembrar que elas têm muito papel e são muito importantes em alguns contextos. Então, no paciente com AVC agudo, ela pode te ajudar a definir se o paciente tem indicação de trombectomia mecânica ou não, às vezes na investigação, por exemplo, de uma cefaleia nova ou de uma nova crise convulsiva, às vezes a tomografia vem normal, a ressonância vem normal, mas o paciente tem uma trombose venosa cerebral. E você só vai detectar isso se você fizer uma angiorressonância com a sequência venosa. Então, lembrar que as anjos existem, que dá para fazer anjo sem contraste por ressonância, tá? Existe uma sequência chamada TOF, talvez vocês tenham tido aula, mas dá para fazer anjo sem contraste, sem gadolínio,
e que, assim, contraste de tomografia é pouco, vocês têm um medo muito grande de lesão renal, que na grande maioria das vezes ele não é justificável, tá? Então, só lembrar das anjos. Lembre que elas existam, isso é importante. Sejam mais liberais para pedir anjo. Bom, frente a esse monte de exames que a gente tem disponível, fora as coisas que eu nem comentei, né? PET, SPECT, enfim. Por que o exame físico ele ainda é importante? Motivos muito simples, tá? Porque ele é rápido, prático, barato, não invasivo, e ele vai guiar a sua investigação complementar. Então, assim, não tem motivo para você não fazer. Se esse negócio pode te ajudar, e ele vai te ajudar a guiar um pouco mais a investigação complementar, tá? Além disso, ele ainda aumenta a precisão diagnóstica quando você soma isso com a história, com os exames complementares adequados. Então, lembrar daquilo que eu falei, não é a clínica que é soberana, é o contexto que é soberano. Então, você vai juntar tudo que você tem de informação para pensar, com essas ressalvas, de entender que o mundo não é determinístico, nada é 100%, as coisas têm sensibilidade, elas têm especificidade. Tá? Então, parando um pouco sobre essa parte estatística e neuroimagem, comentando um pouco sobre uma introdução ao raciocínio neurológico, né, que eu acho que vai ser importante para a gente conseguir pensar em cima dos casos que eu vou trazer. Então, na neurologia, a gente tem um raciocínio um pouquinho diferente. Como eu comentei com vocês, a gente tem uma vantagem em relação a outras especialidades clínicas, que as coisas são muito anatômicas e topográficas. Então, o neurologista, antigamente, isso talvez fosse muito mais relevante do que é hoje, pela ausência de exames complementares, mas hoje ainda é muito relevante, tá? E eu vou mostrar para vocês por quê. Mas a gente se baseia nisso para a gente conseguir pensar nas causas. Então, o diagnóstico topográfico, ele é fundamental para o neurologista. Então, fazer uma boa anamnese, um bom exame neurológico para tentar identificar aonde é essa lesão, porque, dependendo do local da lesão, a chave diagnóstica ela vai ser diferente. Então, por exemplo, se o paciente tem uma lesão aguda do terceiro par craniano e está acordado, o paciente tem uma midríase lá e tal, chega para você acordado com a paralisia do terceiro par. Existe uma chave diagnóstica, as principais causas são as duas principais causas que eu acho que é bom vocês, enfim, só para exemplificar, né? São um aneurisma de comunicante posterior que pode estar comprimindo o terceiro par, e o que a gente chama do terceiro microangiopático. Então, o paciente que é diabético e tal, pode ter uma isquemia do terceiro e tal. Mas, por exemplo, o paciente chega com você com uma lesão isolada do terceiro par, ele precisa de uma neuroimagem com anjo para você ver se tem um aneurisma comprimindo ali o terceiro par. Agora, por outro lado, se esse terceiro par não for isolado, ele vier associado com outros nervos cranianos, por exemplo, quinto par, sexto e tal, a topografia da lesão ela vai mudar. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma síndrome de seio cavernoso, as causas são completamente diferentes. Então, vão entrar outros diagnósticos diferenciais, como trombose séptica de seio cavernoso, processos neoplásicos, inflamatórios, sarcoidose, etc. Então, assim, é fundamental para o neurologista topografar a lesão, porque é daí que a gente parte para o resto do raciocínio. Então, como é que a gente faz o raciocínio neurológico? Tá? E, assim, a gente não é maluco, tá? A gente não escreve isso sempre. Isso é uma coisa, é um modelo didático que a gente aprende na residência e tal, mas na prática a gente não usa isso, tá? A gente faz um negócio meio automático. Mas a gente tenta fazer um diagnóstico sindrômico, então tentar identificar ali as síndromes que ele tem, se a gente conseguir encaixar isso numa síndrome mais específica, melhor. Depois a gente parte para o diagnóstico topográfico, a gente tenta juntar essas síndromes em uma localização do cérebro. Isso pode ser, a gente gosta de classificar isso, né, a lesão, ela pode ser uma lesão focal, quando ela tem um lugar só que você consegue explicar todos os sintomas, uma lesão multifocal, quando você acha que tem mais de uma lesão, então mais de um local diferente, que podem estar contribuindo para os sintomas, difuso, quando é uma lesão do cérebro inteiro, então geralmente o paciente tem encefalopata, uma coisa mais metabólica e tal, ou de sistemas, quando ela pega sistemas muito específicos, então isso é meio característico de algumas doenças metabólicas carenciais, por exemplo, deficiência de vitamina B12, dá um padrão bem específico
de lesão medular, que chama de degeneração combinada subaguda, e que pega alguns sistemas da medula e poupa outros. Então, a gente sempre tenta classificar meio que dessa forma, tá? Depois de topografar a lesão, a gente parte para o diagnóstico nosológico. O que é o diagnóstico nosológico? A gente usa um acrônimo aí na neurologia, que é o Vitamin-DEC, mas assim, gente, não precisa decorar isso porque é meio óbvio, tá? É o que vocês aprendem na patologia. Quais são as causas de doença? O V de vascular, I de inflamatório, T de traumático, até eu esqueci quais são todos, mas enfim, M metabólico, A agora não lembro o que é, mas I de infeccioso depois, N de neoplásico, enfim, acho que o D é de degenerativo, o E de elétrico, enfim, para epilepsias, e o C de, se não me engano, congênitos. Mas eu acho que é uma bobagem, é só lembrar que, assim, quais são as causas de doença, quais são os processos fisiopatológicos e patogênicos que podem acontecer, né? E tentar, baseado principalmente na história, tá? E no padrão, no diagnóstico topográfico e tal, mas aqui é que a história vai ser bem importante, tentar encontrar o que você acha que é mais provável. Então, por exemplo, lesões que são hiperagudas ou muito súbitas, elas falam mais a favor de causas vasculares, tá? Lesões mais subagudas falam mais a favor de ter uma evolução aí de algumas semanas ou dias, falam mais a favor de causas infecciosas, inflamatórias, e lesões mais arrastadas podem falar mais a favor de causas neoplásicas, degenerativas, enfim. É claro que também você vai levar em conta também os fatores de risco do paciente. Então, se é um paciente mais idoso, cheio de hipertenso, diabético, dislipidêmico e tal, isso é uma coisa que vai ser totalmente diferente no seu raciocínio do paciente jovem, rígido, sem comorbidades, tá? E por fim, depois de tudo isso, você vai pensar realmente no diagnóstico etiológico, que é a doença em si, tá? Mas esse raciocínio ele é importante, a gente não faz ele formalmente, a gente nem pensa nele, mas é mais ou menos como o neurologista pensa, tá? Só para vocês entenderem como é que vai ser a discussão. Aqui eu vou dar um exemplo de um exame normal, tá? E aqui a gente não tem regra, tá? Só vou dar um exemplo de como eu vou montar os exames neurológicos dos casos que eu vou mostrar para vocês. Mas geralmente a gente classifica o exame neurológico em 3 ou 4 grandes partes, né? Então, estado mental pode ser subdividido em nível de consciência, exame cognitivo, que a gente raramente faz no pronto-socorro e tal, ou, enfim, faz algumas partes dele, na verdade, só. O exame somático, que ele vai incluir a motricidade, a força e motricidade, sensibilidade e a coordenação, e o exame dos nervos cranianos, tá? Isso aqui é um exemplo de um exame neurológico normal. Então, caso clínico 1. Paciente de 68 anos, destra, estava internada na enfermaria por Covid, já que tudo é Covid hoje em dia. Estava conversando normalmente ontem, inclusive hoje, você foi lá, evoluiu, conversou com ela estava bem, estava ali no catéterzinho de oxigênio, até estavam pensando em alta para ela, só que, de repente, mais ou menos uma hora atrás, ela foi estar bem, e aí a enfermeira vem te chamar, falando que ela apresentou uma dificuldade de fala e uma fraqueza do lado direito com desvio de rima para a esquerda. Tá? De exame neurológico, no estado mental ela está vigil, ela presta atenção no examinador, mas ela não está conseguindo nomear objetos, você mostra caneta, relógio para ela, não consegue dizer o nome, tem uma fluência verbal reduzida, não consegue se expressar direito e dizer o que ela quer, apesar de prestar atenção em você, olhar para você, colaborar na medida do possível. De motricidade, ela tem uma hemiparesia direita, tá? Completa a gente fala quando pega a face também, e incompleta quando não pega a face, tá? O hemicorpo esquerdo é grau 5, reflexos são normoativos à esquerda, hipoativos à direita, tá? E ela tem uma hemihipoestesia eu coloquei errado aqui, é a direita, tá? Ignorem essa esquerda, é a direita. A coordenação é normal no hemicorpo esquerdo e a direita não foi possível testar por conta da fraqueza.
e ela tem uma paralisia facial de padrão central à direita, tá? Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Muito bom. Então, temos aqui algumas respostas aí. A maioria acertou, 64% aí acertou. Exame inicial, tomografia de crânio. E é isso aí mesmo, tá, galera? Então, o paciente tem um déficit neurológico agudo, de mediado, tá? Então, e que aconteceu há 1 hora, tá? Essa paciente tem indicação, enfim, uma potencial candidata, se for um AVC isquêmico, a uma terapia de reperfusão. Ela está em janela tanto de trombose quanto de trombectomia e tal. Então, o exame de escolha para esse paciente é uma tomografia de crânio, que o objetivo, enfim, vocês vão ter depois mais para frente na faculdade aula mais específica de AVC e tal, mas o que a gente precisa aqui, nesse caso, não é o exame que vai dar maior precisão diagnóstica. A gente precisa de um exame rápido, prático, que permita a gente saber se tem sangramento ou não, para a gente ver se vai trombolizar ou não. Basicamente isso que a gente precisa. Então, a galera mandou bem aí nas respostas. E aí, fez a tomografia de crânio e veio isso aqui, tá? Então, veio um AVCH aí. Infelizmente, não vai ser candidata à trombólise, mas é para isso que serve a tomografia de crânio. Lembrar para vocês que a tomografia de crânio, ela, na fase aguda do AVC, ela pode vir normal, inclusive é o mais frequente, existem alterações precoces que podem aparecer, perda da diferenciação córtico-subcortical, discreto edema, mas a regra é que até mais ou menos aí por volta de 6 horas, 4 horas e meia, 6 horas, geralmente vem normal ou com alterações muito discretas. Então, o objetivo da tomografia de crânio nesse contexto é descartar exatamente isso aqui, tá? Para saber se o paciente é um candidato a trombólise ou não. Então, você não quer saber se ele teve realmente um AVC. Até que prova o contrário, um déficit súbito de metade do corpo é um AVC. Então, como é que a gente vai fazer o raciocínio diagnóstico aqui, né? Então, sindrômico, o que o paciente tem? O paciente tem uma afasia, então ela presta atenção em você, ela está atenta, tudo, ela não consegue falar, não consegue nomear as coisas. Tem uma fraqueza de mediado, ou seja, pega metade do corpo, mais uma síndrome sensitiva também de mediada, com os dois lados compatíveis, então isso até que se prova o contrário, está localizado ou nos núcleos da base, na verdade não é nem núcleos da base, é que seria a cápsula interna, na verdade, né, que é o responsável por esses sintomas. Ou, enfim, mas de qualquer forma isso é uma síndrome cerebral de hemisfério cerebral esquerdo, tá? Lembrando que a paciente é destra. Então você localizou a lesão está no cérebro, provavelmente à esquerda. E é aí que você vai procurar, e é aí que você vai pedir o exame. Então, alguns exames não fazem muito sentido nesse contexto. Por exemplo, uma eletroneuromiografia não é o padrão de uma lesão de nervo. O padrão do paciente tem uma perda completa de um lado, tem uma paralisia facial padrão central, enfim. Nosológico. Como eu falei de novo com vocês, causas súbitas fazem a gente pensar, coisas súbitas fazem a gente pensar muito mais em diagnósticos vasculares, tá? E etiológico, finalmente, a gente chama isso de um AVCH, tá bom? Isso aqui era fácil, né? Próximo. Então, nesse outro caso aqui, paciente de 28 anos, tá? Diz que começou há 2 dias com uma queixa de vertigem. Ele caracteriza bem, você foi lá, investigou, quem já viu aula minha disso, sabe que eu bato nessa tecla, mas se for lá, viu, é vertigem mesmo, uma falsa sensação de movimento e tal, não são outros tipos de tontura. Ela é não posicional, então ela é um episódio único prolongado, tá? Que começou subitamente, mas ela persiste, tá? Desde que ela começou nesses 2 dias. E além disso, ele refere para você algumas alterações de sensibilidade. Eu vou mostrar depois no neurológico aí. E não teve perda de força, tá? E quando você vai para o exame neurológico, o paciente está vigil, contando a própria história sem dificuldades, não tem alterações de linguagem, não tem negligência. A força é preservada, grau 5 nos 4 membros, com os reflexos normais.
E aí, na sensibilidade, ele tem um padrão de uma hemihipoestesia alterna, face à esquerda e o hemicorpo direito, tá? Vocês não são obrigados a acertar o diagnóstico, tá? Quem souber, parabéns, mas quem não souber, vocês não são obrigados. Além disso, além dessa hemihipoestesia alterna, ele tem uma hemiataxia à esquerda, tá? Que é desproporcional à força, é uma ataxia mesmo, mas é só à esquerda. Tem um desvio isquio, quando você olha os nervos cranianos, então os olhos têm um desalinhamento vertical. Tem um Horner à esquerda, lembrado a síndrome de Horner. Uma hipoestesia em face também à esquerda. Um nistagmo que ele é multidirecional, então o paciente olha para um lado, ele bate para aquele lado, ele olha para o outro, bate para o outro lado, tá? Com o VOR, que é aquele reflexo vestíbulo ocular que a gente faz rápido com a cabeça, preservado bilateralmente, e um pálato assimétrico, quando você põe lá a espátula para examinar o nono e o 10º par. Bom, neste caso, qual exame pedir? Se a galera já respondeu. Então, de novo, vocês foram muito bem. A maioria colocou aí 51% dos votos. Ressonância magnética de crânio, tá? É isso aí mesmo, tá? Bom, inicialmente, eu vi que alguns colocaram tomografia, foram poucos até, mas alguns colocaram. Essa era a tomografia do paciente, tá? É uma tomografia normal. Como eu comentei com vocês no começo da aula, a tomografia ela é um bom exame para essas fases iniciais de um AVC agudo e tal, porque o objetivo dela ela cumpre, que é descartar hemorragias, mas ela é um exame que tem algumas limitações, principalmente para avaliação de tronco. Então, esse paciente ele tem vários sinais, e aqui eu acho que, assim, de novo, meu objetivo não é dar uma aula de exame neurológico para vocês e nem dar uma aula completa de interpretação de imagem. Mas o paciente tem vários sinais de um acometimento de tronco. Então, se vocês forem lembrar daquele mnemônico HINTS lá, que é Head Impulse, nistagmo e Test of Skill, o paciente tem todas as características de uma vertigem de padrão. Então, ele tem o desvio skill, tem o nistagmo, que ele é multidirecional, e tem um VAE preservado bilateralmente. Então, isso aqui é uma lesão central, até que se prove o contrário. Tá? E tem outras alterações também. Para quem não sabe, isso é uma síndrome típica na neurologia, que é uma síndrome de bulbo dorsolateral, tá? Que o epônimo dessa síndrome chama síndrome de Wallenberg, e ela tem essas manifestações bastante características, tá? E o exame de escolha aqui, por ser troncoencefálico, ele é realmente a ressonância. É o que vai te mostrar a lesão, é o que vai te confirmar o diagnóstico, e infelizmente a tomografia ela tem uma limitação muito grande para avaliar tronco, tá? Então, aqui eu acho que mostra um exemplo aí para vocês de, primeiro, uma situação em que o objetivo ele é fazer um exame rápido na urgência para descartar sangramento e a localização ela é no hemisfério cerebral, e um segundo caso em que a localização ela é num local em que a tomografia não consegue ver muito bem, e que a ressonância acaba tendo essa vantagem de ser melhor para avaliar tronco encefálico. Então, nesses casos, galera, lembra que, assim, sei que vocês vão estudar bastante vertigens, vão ficar craques na aplicação do HINTS, enfim, não vão chamar tudo de labirintite e dar vertix e labirinto para todo mundo, mas lembrar que na avaliação dessas vertigens centrais, suspeita de síndromes de tronco, a tomografia ela não basta, ela não é suficiente, porque ela não consegue avaliar muito bem essa região, tem que ser uma ressonância, tá? Então, de novo, nosológico aqui, caso súbito, eu sou neurovascular, desculpa a tendência de colocar mais casos de neurovascular, mas nosológico fica mais para o vascular, e o etiológico é um AVC de tronco, tá? Mais especificamente do bulbo.
dando sequência aqui. Caso 3. Paciente de 35 anos, ficou internado na enfermaria de Covid, teve um quadro gripal, com diarreia, mas fez vários PCRs, todos negativos para Covid, ficou bem, teve alta, tá? Melhorou dos sintomas, não precisou de oxigênio, nada. Mas há mais ou menos 4 dias, vem apresentando fraqueza nos 4 membros, que vem piorando, progressiva, dor lombar, parestesias nas mãos e nos pés, e essa fraqueza vem progredindo bastante, até que o paciente tornou-se incapaz de deambular, tá, nesses 4 dias. Não teve sintomas de retenção ou de perda urinária. No exame neurológico, como é que ele está? Ele está acordado, contando para você a própria história, não tem alteração de linguagem, negligência. Ele tem uma força grau 1, distal, coloquei errado aqui, distal, em membros inferiores, e uma força grau 4 menos proximal, tá? Nos 4 membros. Ele tem uma força grau 1 distal nos 4 membros e uma força grau 4 menos proximal, com reflexos globalmente abolidos, totalmente abolidos. Você foi lá, fez todas as manobras, distraiu, fez o Gendracic que a gente faz, pediu para ele contar os meses do ano, de trás para frente, os números primos e tal, e mesmo assim você não conseguiu reflexo nenhum, tá? Exame de sensibilidade normal, não tem nível sensitivo, coordenação também normal e neuros cranianos sem alterações, tá? Então, nesse caso, qual exame pedir? Vamos acabar. Muito bom, a maioria respondeu certo aqui, então, eletroneurografia e líquor. Isso é um clássico, né, da neurologia, que é a famosa síndrome de Guillain-Barré. Então, vocês foram lá. Qual que é o diagnóstico sindrômico? É uma síndrome que a gente chama de unidade motora, ou enfim, vocês podem ver em outros livros como síndrome do neurônio motor inferior, enfim. Mas o paciente tem um padrão de predomínio distal, da perda de força, né? Com os reflexos abolidos, que fala mais a favor de unidade motora. Onde que isso topografa? Isso topografa no nervo, isso é uma polineuropatia, tá? Qual que é o diagnóstico nosológico? Lembra que é uma coisa que é progressiva, meio subaguda, progressiva, então isso geralmente está mais associado a causas inflamatórias, tá? E aí você fez eletroneurografia e ela veio com uma polineuropatia de predomínio motor, desde que é o clássico do Guillain-Barré. O Guillain-Barré ele geralmente poupa a parte sensitiva, a não ser algumas variantes, ou relativamente poupa. Desmielinizante, tá? Que é o clássico do Guillain-Barré mesmo, simétrica e grave, tá? Aí você fez o líquor também, lembrar que o líquor ele é importante no diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, porque ele mostra uma alteração característica, que é a dissociação proteína-citológica. Então, e o líquor ele veio compatível também. O paciente tem uma célula no líquor, que é normal até 4, né? Com proteínas de 144, é bem alta, tá? Então, esse é o clássico da síndrome de Guillain-Barré, tá? Se vocês fizerem uma ressonância nesse cara, ela vai vir normal, tá? Por último, caso 4. Paciente de 64 anos, hipertenso, diabético, internado na UTI não COVID, está no 14º PO de uma cirurgia para correção de aneurisma de aorta abdominal complicado, chocou, fez SARA, ficou entubado, tal. Agora que vocês conseguiram estubar ele, que ele deu uma estabilizada, mas quando ele acordou, ele percebeu que ele estava com fraqueza nas 2 pernas, tá? Uma fraqueza importante nas 2 pernas. E ele precisou ser sondado de alívio 4 vezes nas últimas 12 horas, foi estubado ontem, nas últimas 12 horas foi fazer 4 sondagens de alívio por retenção. Tá? No exame neurológico, como é que ele está? Ele está lentificado, um pouquinho sonolento, paciente com 14 dias entubado, sedado, né? Mas ele consegue contar para você bem a queixa, colabora com o exame físico, ele está conseguindo colaborar. Não sei se gosta de Glasgow, Glasgow 14.
força grau 5 em membros superiores e grau 0 em membros inferiores, com Babinski bilateral e reflexos exaltados. Não coloquei, mas estão. Sensibilidade. Ele tem uma hipoestesia superficial com nível sensitivo em L1. Tá? Profunda, preservada. Coordenação normal em membros superiores, em membros inferiores é impossível de avaliar pela fraqueza, e nervos cranianos sem alterações. Tá? E aí, nesse caso, qual exame pedir? Isso aqui tem uma pegadinha, tá? Vamos ver. 36 respostas. 37 agora. Então, aqui eu peguei vocês, falei que tinha uma pegadinha, tá? A maioria respondeu aqui, 45%, 44%. Ressonância magnética de coluna lombar. Gente, isso é um erro bem comum, tá? Coluna lombar não tem medula. A medula ela acaba mais ou menos na altura dos corpos vertebrais de T12, L1, máximo L1, L2 ali. Abaixo disso, não tem mais medula. É só raiz, tá? Então, se vocês forem lembrar a anatomia aqui, cone medular, no Google aqui para mostrar para vocês, ele é o final da medula propriamente dita, e na coluna lombar já não tem mais medula. Então, é um erro você pedir uma ressonância magnética de coluna lombar na avaliação de uma paraparesia ou, enfim, de uma possível lesão medular, porque ela não vai mostrar o que você quer, tá? Se o paciente tem uma lesão medular nesse caso, a lesão medular dele é torácica, ela não é lombar. E, infelizmente, é muito comum isso. Aí você pede a ressonância, não está errado pedir a ressonância de lombar, mas assim, esse paciente tem reflexos exaltados. Quando que uma lesão lombar daria uma paraparesia? Se ele tivesse uma lesão da cauda equina, das raízes nervosas lombares, mas ó, vocês forem olhar aqui, o cone medular, ele acaba ali, L1, máximo L2 ali. Abaixo disso, que é onde corta a ressonância de coluna lombar, só tem raiz, tá? Então, e raiz é já o motoneurônio inferior. Então, o paciente não vai ter os reflexos exaltados, Babinski e tal. Ele vai ter um padrão de síndrome de unidade motora ou de motoneurônio inferior. Então, ele vai ter os reflexos abolidos, enfim. Não vai ter um nível sensitivo, vai ser um padrão mais de raiz. Então, no caso, a lesão do paciente, onde a gente acha que está? A gente acha que está, e algumas pessoas acertaram aí, uns 20%, na coluna torácica. Então, tem que pedir uma ressonância de coluna torácica para esse paciente, tá? Não é lombar. Isso é um clássico, assim, vem o paciente do ortopedista com uma ressonância, mas não pediram nem de cervical, nem de torácica, só lombar. E é uma lesão medular. Aí você vai lá e pede uma ressonância de coluna cervical ou torácica e vem lá a lesão. Tá? Então, lembrar, paraparesia, lesão medular, não é ressonância de coluna lombar, é coluna torácica e ou cervical. Lombar não tem mais coluna. Lombar, quando que você vai pedir uma ressonância de coluna lombar? Quando você quiser avaliar a raiz. Então, o paciente tem uma dor radicular, ou está pensando numa síndrome de cauda equina, alguma coisa assim. Mas para paraparesia, ou seja, fraqueza nas duas pernas, com liberação piramidal, suspeita de lesão medular, você vai ter que pedir uma ressonância de coluna torácica ou cervical. Tá? E aí, você fez a ressonância e veio esse achado aqui. Se alguém conhece. Os dois olhinhos aqui. Isso aqui chama sinal do olho de coruja ou sinal da cobra, snake eyes, olho de cobra. Owl eyes ou snake eyes sign. Isso é bem característico, tá? Bem típico. Mas vamos lá, seguindo a raciocínio. Então, o paciente tem de síndrome, o que ele tem? Ele tem uma paraparesia crural, ou seja, nas pernas, com liberação piramidal, com uma hipoestesia superficial isolada com nível, tá? E com alterações
autonômicas vesicais, ou seja, esfincterianas, que isso é sempre um red flag para lesão medular, tá? Então, sempre que tiver alteração de esfíncter e tal, sempre pensar, putz, será que é uma medula? Isso é característico, tem uma particularidade aqui, que é esse acometimento da sensibilidade superficial, ou seja, térmico-dolorosa, com preservação da sensibilidade profunda. Isso é uma coisa meio característica de uma coisa que a gente chama de síndrome medular anterior, tá? Por conta da vascularização, mielopatias isquêmicas, elas tendem a acometer mais essa região mais anterior mesmo, e poupa um pouco o funículo posterior aqui. Então, o paciente, isso é o típico de uma mielopatia isquêmica, tá? Esse padrão de poupar a sensibilidade profunda, pegar a sensibilidade superficial e pegar a motricidade, tá? Então, topográfico, onde vai ser? Na medula torácica anterior, tá? Nosológico, de novo, vascular, como eu falei para vocês, eu sou vascular. E por que vascular? Porque tudo isso, bom, lembrar, né, galera? O cara fez uma correção de aneurisma de aorta abdominal. Então, lembrar que a irrigação da medula, ela vem da aorta por meio dos ramos radiculares. Existe uma... Isso é detalhe, dica de prova, porque assim, a aplicação prática disso é meio pequena, mas o clássico de vocês lembrarem, porque vira e mexe cai em teste, isso aí, o acometimento da artéria de Adamkiewicz, ou artéria radicular magna, tá? Que é um ramo mais importante desses ramos radiculares que irrigam a medula. Frequentemente ele acaba sendo lesado, ocluído em cirurgias de aorta abdominal. Infelizmente, às vezes não tem como não fazer isso, mas é uma complicação que acaba ocorrendo em alguns casos, e é bem característico esse padrão todo, com essa preservação da sensibilidade profunda, esse padrão de imagem e tal. Isso é bem característico de uma mielopatia isquêmica, tá? Essa história. Então, lembrem dessa história para a prova, assim, cara que operou, mexeu na aorta abdominal, ficou com uma paraparesia e tal, lembrar de uma mielopatia isquêmica, lembrar da artéria de Adamkiewicz, tá? Isso aqui dificilmente vai cair para vocês na prova de R1, mas só lembrar que é o sinal do olho de coruja ou olho de cobra, tá? Então, para terminar, alguns erros comuns aí que eu acho que eu vejo bastante, que eu acho que é importante a gente se policiar. Então, assim, primeiro de tudo é pedir tudo e não saber interpretar os resultados. Por quê? Porque vai vir um monte de coisa que não é relevante, tá? Você vai gastar uma grana do paciente, ou do convênio, ou do hospital, sei lá, ou do SUS, sei lá, que não vai servir para nada. Você vai começar a ter um monte de achado de exame, que você não vai saber o que você vai fazer com isso. Então, assim, eu gosto de brincar que, assim, o problema não é você pedir o PCR, você pedir o dedímero, você pedir o sei lá o que for. O problema é você saber interpretar. Então, assim, se você pedir um exame sem indicação, ou, enfim, um exame que talvez não seja o mais acurado para aquela situação e tal, também tenha a coragem de saber ignorá-lo, se você achar que isso não for relevante para o seu caso. Então, assim, a chance de vir um meningioma numa neuroimagem, ou alterações degenerativas de coluna, ou alterações de, sei lá, um aneurisma e tal, coisas que não tem nada a ver com o que você está procurando, muito grande. Tá? Eventualmente isso vai acontecer na prática clínica de vocês. Vocês vão pedir um exame, vai vir um achado de exame, e que você tem que correlacionar com a sua hipótese. Tá? Pode ser que tenha a ver, pode ser que não. Segundo erro comum é não ter uma hipótese pré-teste, né? Começar a tirar para todo lado. Então, pelo amor de Deus, conversa com o paciente, tira uma história minimamente adequada, faz um exame físico, porque sem isso você não consegue nem saber qual exame você vai pedir. Eu mostrei para vocês várias situações clínicas diferentes, em que o exame de escolha ele é diferente. Não adianta nada você pedir uma ressonância de crânio para um Guillain-Barré, não adianta nada você pedir uma eletromiografia para um AVC, tá? Dá alta com TC de crânio normal para paciente com suspeita de AVC de tronco. Então, lembrar que AVC de tronco, circulação posterior, tronco de maneira geral, não só AVC, mas qualquer lesão de tronco, é muito mal avaliada pela tomografia. Eu sei que muitos de vocês vão trabalhar e ficar, enfim, em lugares que a disponibilidade de ressonância ela é menor,
mas mesmo que você esteja em condições adversas, lembrar de orientar o paciente e tal, que, assim, não pegue, faz uma toma de crânio que vem normal e dá alta com labirinto, com vertigem, sabe? Tipo, orienta o paciente, faz as manobras e tal. E se você não tem o recurso disponível, orienta ele isso, seja sincero com o paciente, sabe? Mas saiba que isso existe, que isso é importante, que isso faz diferença no prognóstico, no tratamento e tal, e orienta o paciente. Ou você pede transferência via cross, sei lá, onde você estiver, para algum lugar que faça, ou você deixa um pedido para ele fazer ambulatorial, depende muito do contexto do caso, mas assim, lembrar que a tomo de crânio ela é ruim para avaliar isso, ela não basta, ela não exclui que o paciente tenha um AVC, tá? 4, pedir tomografia na avaliação das mielopatias não traumáticas. Então, assim, tomografia não vê bem medula, tomografia vê osso, tá? De coluna. Então, assim, você só vai conseguir. Então, você está pensando numa avaliação, naquele caso que a gente comentou, tomografia vai ver normal, completamente normal, tá? Quando que a tomografia pode ser útil? Tomografia de coluna? Em trauma. Então, quando você acha que realmente tem uma fratura instável, com compressão, com enfim, canal medular. Mas mesmo nesses casos, o exame de escolha das mielopatias é a ressonância. Tá? A tomografia é muito ruim para avaliar isso. Ela é boa para osso. 5, pedir ressonância de coluna lombar para investigar lesões medulares. Então, lembrar que a medula ela acaba mais ou menos entre T12 e L2 no máximo. Abaixo disso não tem medula, é só raiz e cauda equina. Então, não pedir ressonância de coluna lombar para isso. Tá? 6, valorizar alterações que não façam sentido, acho que isso eu já comentei um pouquinho lá em cima, né? E 7, gente, não pedir ajuda. A maioria dos lugares que vocês forem trabalhar e tal, vocês vão ter um apoio, independentemente da especialidade que você faça, vocês não são obrigados a saber tudo, vocês não são obrigados a entender de tudo, e a gente precisa dessa interação. Então, não tenham medo de pedir ajuda para o neurologista, não tenham medo de pedir ajuda para o neurocirurgião, quando for o caso neurocirúrgico, não tenham medo de pedir ajuda para neuroradiologia ou para mesmo para radiologia, sabe? Geralmente eles são muito disponíveis para discutir casos e tal. Então, assim, você ficou na dúvida, e lembra que, assim, às vezes o radiologista, o pedido está escrito fraqueza, entendeu? Então, assim, às vezes discutir o caso com o radiologista ajuda ele a dar um laudo um pouco mais preciso, um pouco mais voltado para o que você quer. Então, assim, primeiro, escrevam o pedido direito, deem informações para o radiologista, ajudem a vida do cara, sabe? Também não vai escrever um texto gigante, copiar o prontuário, porque ele também não vai ter paciência para ler. Mas, assim, dê as informações que sejam relevantes para poder ajudar ele um pouquinho. E, na dúvida, vai lá discutir com o cara, sabe? Pede a opinião dele, fala o que você achou. Essa interação, ela, além de ser boa para o paciente, ela ajuda você a aprender também. Tá? Não lembrem de pedir ajuda, não tenho vergonha disso. Algumas mensagens finais aí. Então, primeiro é que doenças neurológicas são comuns, não tem como vocês fugirem, por mais que vocês queiram sempre. Mais ou menos de 20% das queixas no PS geral, são neurológicas, tá? E a neurologia ela tem intersecção com várias áreas da medicina, tanto clínicas quanto cirúrgicas, e não tem como fugir da neurologia. A história e o exame neurológico eles são fundamentais, sempre vão ser, mesmo que eles sejam adaptados, mesmo que algumas manobras caiam em desuso e tal, eu acho muito improvável, a história nunca vai cair em desuso, e o exame neurológico ele vai ser adaptado, mas ele sempre vai ser uma coisa simples, à beira-leito, que você pode fazer rapidamente, para você selecionar o melhor exame, enfim, como a gente comentou. Neuroimagem sempre tem que ser correlacionada com os dados clínicos, lembrar que quanto mais sensível ao método, maior a quantidade de achados de exame, tá? Então, uma ressonância, ela vai te mostrar um monte de coisa que, às vezes, não tem significado clínico. Então, umas áreazinhas de gliose inespecíficas, quando o radiologista lauda áreas de gliose inespecíficas, é porque elas são isso mesmo, elas são inespecíficas, é igual a virose, entendeu? Então, assim, o cara que tá com febre, dor no corpo e tal, isso são sintomas inespecíficos, não dá para você saber o que ele tem. Você precisa de mais informações, tá? Precisa saber uma anatomia básica para entender neurologia, exame neurológico, tá? Mas como tudo, por mais complexo que possa parecer no começo, tal,
O aprendizado ele é por repetição. Então, assim, estuda, pratica, as coisas vão ficando mais fáceis com o tempo, tá? Não, confesso para vocês, eu também sofri muito na R2 para aprender exame neurológico, mas, assim, tudo se aprende. Confiem no processo que tudo se aprende. E contem sempre com a ajuda dos seus colegas neurologistas, neurocirurgiões e neuroradiologistas. A gente está sempre aí para ajudar. Neurologista geralmente é meio empolgadão, então adora discutir casos de neurologia. Quem conhece e participa do Telegram lá do Papo sabe que às vezes a gente se empolga até demais, fala muito. Mas a gente está sempre aí para ajudar vocês, quem não for seguir essa área, e mesmo quem for seguir essa área, lembrar que existem outros colegas radiologistas e tal, que podem, neuroftalmo, podem ajudar muito aí em alguns casos mais complicados. Para terminar, um exemplo aí para vocês de um caso que eu, enfim, caso que eu vi, que era um paciente que tinha dor lombar e tal, e veio um monte desses achados aqui no exame aí. E aí, o que vocês valorizam, não valorizam? Ó, o paciente tem uma vértebra de transição supranumerária com megapófise de transição, neoarticulados ao sacro, tem um disco rudimentar, tem fissura do ângulo fibroso posterior, com abalamento discal posterior, oblitera a gordura epidural anterior e tal. Isso parece uma ressonância de um cara de 90 anos, né? Ou, enfim, cirúrgica e tal. Bom, essa ressonância é minha, tá? E apesar de eu estar velho e careca agora, ela foi feita quando eu tinha 17 anos, que eu morei um tempo fora e joguei futebol americano e tal. Fiquei com dor na coluna, eu acabei fazendo uma ressonância, não estava nem na faculdade de medicina na época. E veio esse monte de alteração que tem zero significado clínico, tá? Meu tratamento foi fisioterapia, anti-inflamatório e melhorou sozinho. Tá? Então, nenhuma dessas alterações aqui, várias que vieram no exame, são relevantes do ponto de vista clínico. Tá? Então, assim, se você pegar e você começar a fazer uma ressonância de coluna em pessoas até jovens, 17 anos, você vai ver um monte de alteração degenerativa, um monte de alteração inespecífica, e que, assim, se você não correlacionar isso com a clínica, se você não levar isso em conta, você vai acabar errando, você vai acabar trazendo danos para o paciente, você vai operar um cara sem necessidade e tal. Porque essas coisas não tem nada a ver com a minha dor, que, enfim, era muscular e tal, e melhorou sozinha. Então, só lembrar disso, assim, essas alterações, elas aparecem mesmo, tá? Eu brinco com meus pacientes que é muito raro eu acho que eu nunca vi uma ressonância magnética totalmente normal de coluna, eu acho que nunca mesmo, assim. Sempre tem algumas coisas degenerativas. E outros exames têm outras coisas, então, sei lá, crânio, é muito frequente meningioma, aneurisma, como eu falei para vocês, é uma coisa relativamente frequente, então, assim, achados de exames são frequentes, tá? Então, entender que eles aparecem e não se surpreender com eles, acho que é o primeiro passo para vocês saberem interpretar de uma forma um pouco mais crítica esses exames dentro do contexto. Bom, por fim, queria agradecer aí a todos pela audiência. Quem tiver dúvidas pode me mandar por e-mail ou mandar para a coordenação aí do congresso. E queria convidar todos aí a conhecer as nossas páginas, as minhas páginas que eu participo, né? Então, tem a minha página pessoal de médico, o Papo de Clínica, em que a gente fala mais para o médico recém-formado, o clínico geral, quem faz residência de clínica, então são temas mais gerais e mais amplos, e um projeto novo meu, que ainda está em construção, tá? Mas vamos investir bastante, que é a página Papo Neurológico, para quem quiser dar um pouco mais de uma aprofundada um pouco maior nos temas em neurologia. Nosso objetivo é focar um pouco mais nesse público, assim, quem tem um pouquinho mais de interesse, quem é meio maluco igual a gente. Acho que é isso aí. Não sei se temos perguntas, temos tempo para perguntas. Primeiramente, né, muito obrigada, professor, foi muito boa aula, eu acho que todo mundo adorou, ajudou bastante, com certeza. E a gente tem mais ou menos umas 3 perguntas, você prefere responder agora ou a gente manda por e-mail para você responder? Depende do tempo, acho que se tiver tempo eu posso responder agora. Eu não sei como é que é o cronograma de vocês, acho que era até as 9 que a gente tinha, né?
Uhum. Ah, então tem tempo sim, você pode responder elas? Claro, com certeza. Tá bom. Então a primeira pergunta é: qual o exame de imagem, o normal e o padrão ouro para doenças neurológicas degenerativas? Bom, isso eu vou dizer que depende, tá? Doença degenerativa, primeiro que são várias, tá? Mas eu acredito que estejam falando mais de demências. É, acho que existem diferentes exames para diferentes objetivos, tá? Então, geralmente a gente acaba fazendo um exame de imagem para excluir diagnósticos diferenciais. Então, a ressonância nesse contexto, ou tomografia, ela é mais para excluir um diagnóstico diferencial do que para fazer um diagnóstico de um Alzheimer, por exemplo. Porque no Alzheimer ela classicamente vem normal. Mas existem situações que podem mimetizar demências, por exemplo, um hematoma subdural crônico, um tumor. São raras? São, mas elas podem acontecer e então é sempre interessante ter uma imagem mais para descartar esses diagnósticos diferenciais. Para o diagnóstico das demências mesmo, das doenças degenerativas do sistema nervoso central, o que a gente tem de mais bem estabelecido, que ajuda, são alguns testes funcionais, como, por exemplo, o PET, tá? Que ele avalia o metabolismo cerebral em diferentes áreas, e baseado nisso a gente consegue ver alguns padrões que são mais compatíveis com algumas doenças, tem alguns padrões específicos para Alzheimer, tem alguns padrões que são mais compatíveis com outros tipos de demência. O problema é que a gente sabe que, assim, o estudo, a nossa abordagem das demências, eu acho que ela vai mudar muito nos próximos 10 anos, porque o que a gente tem de evidência, de estudos, é que, assim, na verdade, as doenças degenerativas, hoje em dia, a gente cada vez mais tem um conceito de que, na verdade, elas são proteinopatias. Então, elas são doenças causadas por acúmulos de proteínas anormais. Existem várias dessas proteínas, do Alzheimer, a beta-amiloide, a tal hiperfosforilada, mas existem outras, como a do Parkinson, que é a alfa-sinucleína, as taupatias, né? Então, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, e as doenças relacionadas a uma proteína chamada TDP-43. E o que a gente sabe é que, assim, a clínica, então, o exame neurológico cognitivo e mesmo esses exames de imagem, eles têm uma correlação relativamente ruim com a proteinopatia do paciente. Então, muitos pacientes que têm um fenótipo clínico de, sei lá, isso inclusive tem uma colega nossa, a doutora Jaci, que fez um projeto de doutorado dela nisso, né? Mas muitos pacientes que a gente fala, bom, acho que isso tem um padrão de tanto que a gente hoje em dia fala síndrome córtico-basal, não degeneração córtico-basal, que é um tipo de demência, tipo de parkinsonismo atípico aí. Mas, assim, na realidade, a maior parte é Alzheimer mesmo. Se você for fazer um exame anatomopatológico, você vai ver que a maior parte é Alzheimer. Então, assim, a correlação clínica entre a proteinopatia e a manifestação fenótipa é muito ruim. O PET, ele ajuda um pouco, mas ele também não é dos melhores. E hoje em dia o que a gente tem de mais moderno, que ainda não são disponíveis comercialmente, mas a gente tem devem entrar aí nos próximos 10 anos, são os PETs com marcadores específicos. Então, o PET tradicional, a gente faz um marcador que é o FDG, que é a fluorodeoxiglicose. Então, ele vê a captação de glicose em diferentes áreas do cérebro. Mas desenvolveram outros marcadores. Então, existe, por exemplo, um chamado PET amiloide, que a gente falou, o PIB, que você coloca um marcador radioativo e tal, específico para a proteína amiloide. Então, eu acho que essas técnicas vão surgir aí cada vez mais e se tornar cada vez mais disponíveis no futuro. Acho que talvez o futuro seja um pouco nessa linha, a gente fazer um diagnóstico um pouco mais pré-clínico e tal, mas eu acho que vai caminhar um pouco para essa linha, fazer testes com marcadores específicos para essas proteínas alteradas. O que a gente tem hoje? Neuroimagem simples para afastar diagnósticos diferenciais e esses testes funcionais, eles podem ajudar um pouco. PET, SPECT, eles podem ajudar um pouco dependendo do padrão, tá? Mas o diagnóstico, ele ainda é essencialmente clínico e como a maioria nenhuma delas, na verdade, tem um tratamento modificador de doença, acaba não mudando muito a nossa conduta também. Certinho.
Segunda pergunta. Em relação a uma lesão na cauda equina, quais as chances de recuperação total e quais os meios disponíveis que temos para tratar? Putz, aí vocês... Assim, depende muito, assim. De maneira geral, lesão neurológica é uma coisa muito difícil de prognosticar, tá? Primeiro porque elas são muito heterogêneas, então, assim, qual que é o prognóstico de uma lesão da causa equina? Depende da causa, depende da extensão da lesão, depende de várias coisas. Então, assim, o que a gente sabe? Que uma lesão completa, o prognóstico é pior. Então, o paciente tem uma força grau zero para uma lesão de cauda equina, ou uma secção da cauda equina, secção do nervo, o prognóstico é muito pior do que um paciente que ainda tem uma certa integridade do nervo e tal. Existem vários mecanismos de lesão axonal que pode acontecer. Então, assim, eu não consigo dar uma resposta para isso, porque depende. Existem várias causas de lesão de cauda equina. Acho que foge um pouco do escopo dessa aula discutir isso com detalhes, mas, enfim, podem ser causas infiltrativas, neoplásicas, tumores, por exemplo, podem ser causas compressivas, podem ser causas inflamatórias, como sarcoidose, que responde super bem a corticoide. Então, CMV costuma pegar a medula e dar uma síndrome mielorradicular. Então, assim, depende do diagnóstico de base, depende da extensão da lesão, mas acho que tem dois princípios que são gerais, isso de maneira para a neurologia. O que vai influenciar no prognóstico? Quanto morreu de neurônio e quanto sobrou, a qualidade dos neurônios que sobraram e o quanto você consegue interromper o processo patológico que está acontecendo. Então, é claro que uma lesão neoplásica infiltrativa num paciente que já tem um câncer avançado, com carcinomatose meningia e tal, vai ter um prognóstico muito pior do que uma sarcoidose, que responde bem a corticoide, você vai imunossuprimir e tal, vai ficar bem. Então, não sei se responde a pergunta, mas depende da causa. Certinho. E a última pergunta é mais, eu acho que um pedido de indicações para livros de neuro. Putz, também acho que depende do caso. Acho que, assim, de neuroimagem, eu vou ser bem sincero que o que eu recomendo para vocês não é livro, é sites. Por exemplo, o Radiopedia. Então, é um lugar que eu gosto bastante, eles são bem didáticos, eles citam referências, eles têm um banco de imagens gigantesco, então acho que dá para aprender bastante coisa pelo Radiopedia. Não vou saber livros de referência de neuroimagem de cabeça, mas a limitação dos livros cada vez mais é isso, né? A ciência, ela cada vez mais é dinâmica, muda, então os livros ele acabam se tornando desatualizados muito rápido, né? E outras coisas, eu acho que os livros eles são mais interessantes para coisas que não mudam. Então, por exemplo, exame neurológico é uma coisa que dificilmente vai mudar, dificilmente vai ter grandes alterações, porque é uma coisa que é já bem estabelecida, muito... Então, eu acho que nesses casos é mais interessante neuroanatomia, por exemplo, também, uma coisa que dificilmente vai mudar. Então, desses dois que eu posso dar de sugestão neuroanatomia, o bom e velho e amado por todos, Ângelo Machado. Acho que mas é verdade, eu acho que é um livro que, assim, ele pode parecer denso, pode parecer complicado, mas eu acho que ele é um livro que, quando você passa da resistência inicial, ele é bem completo, mas, ao mesmo tempo, ele tem o que importa, sabe? Então, eu acho que ele é um bom livro para neuroanatomia. E a nossa bíblia de exame neurológico é o De Jong, né? Que acho que é um livro que, para graduação, ele é muito complexo, mas é a Bíblia de exame neurológico que a gente acaba usando na residência de neurologia. Acho que para um nível de graduação, acho que, assim, é difícil dizer, assim, uma referência. Acho que vai depender muito aí dos seus preceptores e tal, mas acho que também ler partes do De Jong, selecionar e tal, as partes são mais interessantes e as que são menos. Acho que também faz parte, assim, sabe? Você precisa poder pegar um livro e saber ignorar certas partes e ler as partes que interessam para o que você quer. Assim.
Certinho. Foram essas perguntas. Muito obrigado mesmo de novo por ter aceitado, né, nosso convite. Todo mundo aqui agradecendo pela aula, falando que foi muito boa mesmo. Eu espero que a gente possa fazer essa parceria de novo, se possível, se sentir. Mas muito obrigado mesmo e acho que é isso. Claro, com certeza. E qualquer coisa, só podem me mandar um e-mail, uma mensagem no Instagram aí que eu posso demorar mais, eu respondo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal.